as coisas não estão assim no Brasil porque tinha um manual de fazer certo. E os políticos em Brasília são tão safados, tão maldosos, que vão lá e fazem tudo errado só de mal. Se fosse assim era mais fácil. Não é não. É que tudo que está errado na institucionalidade brasileira está errado para cristalizar, engessar, congelar uma estrutura de distribuição de renda que é a mais perversa de todo o planeta Terra. Depois de 25 anos de democracia, Fernando Henrique, Lula, conversa mole de esquerda, conversa mole de direita, neoliberalismo, o Brasil tem 5 pessoas, os dedos de uma mão, acumulando a receita e a renda e a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Eles dão as cartas. Fecharam-se aqui em São Paulo e no Brasil 38 mil indústrias do desmantelo da Dilma para cá. 38 mil indústrias. Você abriu uma indústria, Deus é quem sabe a força que a gente faz para atrair um investimento, abrir uma indústriazinha com 50, 100, 200 pessoas, a gente solta foguete, não precisa mais soltar porque os animais não gostam, né? Mas a gente comemora como se fosse um grande gol na Copa do Mundo. Pois nós fechamos 38 mil indústrias nesse país. Eu conheço um estudo coreano que revela que o Brasil é o país que mais destruiu indústrias na história do capitalismo mundial. Mais destruiu indústrias. Nós fechamos 360 mil pontos de comércio do desmantelo da Dilma do PT para cá. 360 mil pontos de comércio foram fechados. Pudera. Sabe quantas empresas estão no Serasa hoje? 6 milhões de empresas. Sabe o que é o Serasa? É o SPC das empresas. Isso é antessala da quebra. Por empresa, 3 em média de emprego, nós estamos falando que 18 milhões de empregos estão com a faca no pescoço para acabar amanhã ou depois. Essa é a história do consumidor brasileiro. 78 de cada 100 famílias brasileiras estão no recorde de endividamento da história. E não é porque o povo brasileiro virou um grande povo de caloteiro. Não é isso não. O povo brasileiro é decente, trabalhador. Sabe o que é? Que faz 26 anos dessa conversa fiada que o Brasil impõe à economia e às famílias a maior taxa de juros do planeta Terra. Quando você pica uma conta nos Estados Unidos de um cartão de crédito, você paga 17% a 25% de juros ao ano. Quando você pica um cartão de crédito no Brasil, você paga 380%, a mesma bandeira. O Visa, o Mastercard, o American Express, que eu gosto de dizer o nome. Né? O Brasil cobra 1000% de crédito pessoal. É o país da usura. E aí está esse desmantelo todo. Quando você vai olhar, os 5 bancos que a esquerda, dita esquerda petista, da goela para fora, anuncia que é de esquerda, pois tem 5 bancos no Brasil, acumulam 85% de todas as transações financeiras. Aí sai o ranking dos 10 bancos mais lucrativos do mundo, tem 4 do Brasil, dos 5. Dos 10 bancos mais lucrativos do planeta Terra, não tem nenhum banco chinês, nenhum banco alemão, nenhum banco italiano, nenhum banco inglês. Tem 5 bancos, quer dizer, 4 bancos brasileiros dos 5, mais 2 canadenses e 4 americanos. E aqui está, ou a gente leva o povo para a jogada, ou pode acreditar, eleja o Chico, eleja o Maria, eleja o Manel, vão para lá fazer a mesma coisa. Agora, tem clareza, o Lula anunciou que vai manter a direção do Banco Central do Bolsonaro, enquanto chama o povo a votar contra o Bolsonaro, porque é contra o fascismo. Deixa eu lhes dizer, com a brevidade necessária, mas com muito apego, de não me desvencilhar desse encontro aqui numa das cidades importantes do interior do Brasil, qual é o sentido dessa caminhada? Não é porque ela é fácil, jamais seria, pelos valores que nós defendemos, nunca passou bem, nunca foi confortável a luta de quantos nos entregamos na construção sofrida do Brasil a essa tarefa de mudança. O Brasil durou, por exemplo, a escravidão 380 anos. A República, a Independência, vieram com a destempo quase um século depois que esquartejaram o Tiradentes. E eu estou muito longe de sofrer o que o Tiradentes sofreu e de quantos foram reprimidos defendendo o fim dessa excrescência humana, que é escravizar um irmão ou uma irmã pela mera cor da pele. 380 anos, não foi um pecadilho, durou a escravidão entre nós brasileiros. Mas deixa que eu lhes diga, qual é o sentido disso? O sentido disso é uma percepção de que não é mais razoável que a política brasileira se demita de fazer 2 respostas a 2 questões que são contundentemente aquelas que estão no seio do povo. Ainda que o povo talvez lucidamente não tenha tido o direito de organizar de forma tão simples e clara qual é a demanda que o povo brasileiro tem hoje,
Mas eu quero crer, se a gente ajudar a organizar a ideia, todo mundo vai entender com o coração, muito naturalmente, que é do que se trata. A política brasileira tem duas tarefas. A primeira, um diagnóstico. O que aconteceu com o Brasil? Ora, esse país, entre 1930, repito eu, para cansar as pessoas, entre 1930 e 1980, foi o país que mais cresceu, mais se desenvolveu na história do capitalismo do mundo. O Brasil é citado nos compêndios internacionais de economia, nos aforamentos que eu participo de debates por aí afora, no estrangeiro, como um milagre econômico. O Delfim não gosta disso porque ele diz que milagre é efeito sem causa. E nisso ele tem razão. Não foi um efeito sem causa que produziu o Brasil durante meio século, 50 anos inteiros. Isso é ontem, sob o ponto de vista do tempo histórico, o Brasil é o país que mais se desenvolveu. Tudo dava certo no Brasil. Nós saímos do zero para virar o 15º produto industrial do planeta Terra. Em 1980 o Brasil era 6 Chinas, meus vereadores. 6 vezes a produção industrial da China era tirada desse país, aqui, hoje. Agora, em 1980. Aí de repente, em 1980, o Brasil perde o pulso de crescer. E despenca. Esqueça Lula, esqueça Bolsonaro, Chico, Maria, Manuel. Vamos tratar disso com a nossa inteligência, depois cada um vá para o seu lado. Eu sou um democrata visceral, amante da democracia mesmo, e meu chefe, meu líder é o povo brasileiro. Senão, não me faltaria o entusiasmo que eu tenho hoje. Já fui candidato 3 vezes. Já tinha cabelo quando eu comecei a rodar esse país, tentando chamar atenção para as coisas do Brasil. Esse é o meu amor, essa é a minha paixão, é o meu devotamento, é para isso que eu nasci. Foi para servir a minha pátria, o meu país, e o prêmio já está mais do que dado. Se eu morrer muito velho, e ainda morrer trabalhando por essa pátria que me educou na escola pública, ainda vou morrer devendo ao povo brasileiro. Mas voltando aqui, o que aconteceu? Esse é o diagnóstico, é a primeira pergunta. O país perde o pulso de crescer, crescia quase 7%, de repente entre 80 e 2010, estamos chegando hoje, ó. Entre 1980 e 2010, o Brasil cai para 2,5% de crescimento econômico. Quantos regimes? Resto de regime militar, inflação do Sarney, despotismo esclarecido, despotismo ignorante do período Collor, despotismo esclarecido do período Fernando Henrique, lulopetismo, com toda a arrogância do discurso de esquerda, não sei o que, da boca para fora. O Brasil, neste período, cai para 2,5% de crescimento econômico. Agora, o tempo presente. Entre 2010 e hoje, pela primeira vez em 120 anos de história registrada, o Brasil não cresce nada. Zero, é a primeira vez. E aí o que quer dizer crescer? Isso é conversa de economista? Não. Nasceram 25 milhões de pessoas nesse período. Já era um desastre, a pior distribuição de renda do mundo. Mas se o produto não cresce e aumenta as bocas, a miséria só vai se incrementar. Nós não estamos crescendo. Sem crescer, o país não tem resposta para nada. Porque super oferta mão de obra, o que acontece com o preço dela? É igual o preço de banana na feira do Itu. Se tiver banana demais sábado e pouca gente para comprar, o que acontece com o preço da banana é que vira preço de banana. Pois bem, isso é o que está acontecendo com o Brasil, uma super oferta de mão de obra desesperada para levar alguma coisa para casa, e a economia não cresce. Não substitui a troca de gente por máquina, não substitui a automação, a robótica, não substitui as traquitanas da agricultura de alta precisão, só uma colheitadeira na região de Ribeirão Preto, tira 76 cortadores de cana que nunca mais vão existir. Uma catraca eletrônica mata 50% dos empregos dos ônibus. Isto é absolutamente irresistível. E onde é que está esse debate? Aqui está a grande questão. Primeira grande questão, o que aconteceu? Vocês não acham que é isso que a política devia esclarecer? Por quê? O céu não mudou. É o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, da nossa vocação cristã. É o mesmo céu. Generoso, com a nossa geografia. O chão é mais generoso e pródigo do que jamais foi em qualquer época, porque quando se começou a estratégia de fundar uma nação nesse pedaço de trópicos aqui, ninguém sabia que o Brasil tinha petróleo, não se conheciam as riquezas minerais do país, não se sabia a importância sensível dos mananciais de água doce, não se conhecia a biodiversidade com a importância potencial extraordinária que a biodiversidade tem para uma nova farmácia, uma nova química, uma nova tecnologia de alimentos, uma nova energia. Pois bem, o Brasil hoje tem mapeado uma das maiores províncias minerais do mundo, solo em abundância para